dízimo e oferta. O Espírito Santo, ele é seu amigo, queridos. Se você trouxe a palavra, abra ela conosco no livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Aliás, 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 19. Você que abriu sua palavra, você que não a trouxe, está sendo projetado aqui. Ainda não é, mas eu estou vendo com os olhos da fé no nosso painel de LED. Além? Diz assim o texto: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu Deus, meu Pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em sua mão. E disse ao rei de Israel. Quando pegou o arco, Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. Verso 17. Ele disse: para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: diga assim, esta é, diga forte, esta é a flecha da vitória. Diga, esta é a flecha da vitória. Diga, esta é a flecha da vitória. Diga assim para o irmão da direita e da esquerda: Deus tem uma vitória para a tua vida. Diga, Deus tem uma vitória para a tua vida. Diga, Deus tem uma vitória para a minha vida. Levanta os seus olhos. Certa vez um grupo de sapos resolveram passear pela floresta. Um grupo de sapos resolveram passear pela floresta. Estavam passeando ali na floresta, fazendo quá-quá-quá. Não, quá-quá-quá é pato, não é sapo não, né? Sapo faz o quê? Quack. Fazendo quack, quack, quack. Quebert. Estavam passeando e cantando. Uma turma de sapos passeando, pulando, quack, 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 pulando. Presta atenção. Mas de repente, no meio daquela turma de sapos passeando pela floresta, dois sapos se perderam do grupo de sapos. Quando dois sapos se perdem do grupo de sapos, eles caem num buraco muito profundo. Então eles caem naquele buraco. E toda a turma de sapos não viu os dois sapos se perderem e caírem naquele buraco. De repente começaram a procura dos sapos. Procuraram durante todo o dia, até que quase no final do dia viram um buraco. E todo aquele grupo de sapos olharam para dentro do buraco e viram os dois sapos dentro do buraco. E eles então olharam. O buraco era muito fundo, o buraco era escuro, só via os olhos dos dois sapos. Então lá em cima, toda a multidão de sapos começaram a gritar: vocês vão morrer, é muito fundo, vocês não vão conseguir saltar, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Todos gritando na mesma voz, na mesma intensidade: vocês vão morrer, vocês vão morrer. E dois sapos lá dentro. De repente um dos dois sapos começou a ficar entristecido, porque aquela palavra dos seus amigos estava entrando no coração dele. Eles estavam dizendo: você vai morrer, não tem jeito para vocês, acabou para vocês, é o fim. Mas o outro sapo de repente ajeitou o traseiro. Ele ajeita o traseiro, olha para cima.
deixa os olhos bem esbugalhados e começa a ficar feliz. Ele se ajeita e pula. Ele percebe que não chegou nem na metade do buraco. E ele olha para cima e todos continuam gritando: você não vai dar conta, vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Enquanto ele olhava para o outro entristecido, mas ele então ajeita mais uma vez o traseiro e tenta de novo. Ele só chegou na metade novamente. Então ele olha para cima e o outro olha. Então agora ele busca o impulso maior, porque ele começa a olhar para cima. Ele está vendo: vocês vão morrer, presta atenção. Então ele pega todo o impulso, ajeita as suas patinhas e pula o salto mais alto. Ele pula tão alto que ele consegue passar os seus amigos e cai de trás dos seus amigos. Todos olham aquele salto e dizem assim: uau! Então o sapo cai por detrás dos outros, e ele olha e todos olham para ele e começa a dizer: como ele conseguiu, o que ele fez, o que ele conseguiu. De repente chega o sapo-chefe. O sapo-chefe diga para todos os sapos: ele é surdo, ele não ouve. Então com certeza ele estava achando que vocês estavam incentivando ele a sair do buraco. Ele não deu ouvido para as palavras contrárias, ele não deu ouvido para as palavras negativas. Então ele conseguiu sair do buraco, enquanto o outro morreu no buraco. Pastor, o que o senhor quer dizer no início dessa palavra? Há muitas pessoas talvez lá fora, talvez até mesmo membros da tua família, que estão torcendo para você, dizendo: você não vai dar conta, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ei, ouça, não ouça essas pessoas, porque aquele que prometeu para você, ele é fiel para cumprir na tua vida, e você é muito mais do que vencedor. Aleluia, Jesus. Sabe qual que é o problema de muitos de nós? Nós damos muito ouvidos para as pessoas erradas. Nós ouvimos demais das pessoas erradas. Para de dar ouvido para as pessoas erradas. É por isso que eu comecei a ler esse texto. Esse texto conta a história de um homem chamado Eliseu. Eliseu foi um grande profeta na sua época. Eliseu foi um grande homem na sua época. Eliseu foi aquele que foi tremendamente usado por Deus. Eliseu era respeitado por reis. Nações respeitavam este homem chamado Eliseu. Mas Eliseu sabia aquilo que ele carregava. Eliseu era um profeta de Deus. Diga assim: eu preciso, diga forte, eu preciso aprender a respeitar e a honrar os meus líderes. A Bíblia diz, certa vez Eliseu estava passando. O texto diz que ele era meio calvo. Eliseu estava passando e alguns jovens olhavam para ele e riram dele. Lá vai o careca. Jovens apontaram o dedo e zombaram dele. Sabe o que ele fez? Presta atenção no pastor. Ele olhou para o lado, aprontou para o mato e diga assim: que apareça um urso e devore eles. Credo, pastor, que maldade é essa? Bíblia, abra sua Bíblia comigo, 2 Reis capítulo 2, verso 23 ao 25. Diz o texto, projeta para nós, Caio André, por favor. 2 Reis capítulo 2, verso 23 ao 25. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, uns meninos saíram da cidade. Não fala que é um ou dois, diga assim: uns meninos saíram da cidade e fizeram o quê? Zombaram dele. O que os meninos fizeram? O que eles fizeram? Levanta os olhos, a mensagem começou. Você não tem que tirar satisfação de ninguém que está zombando de você. Você não tem que ter satisfação de ninguém que está falando mal de você. Você não tem que ficar preocupado com quem que está falando da tua família, da tua casa. Olha o texto, eram crianças, adolescentes, zombavam dele e diziam: sobe seu calvo. Em algumas traduções está: sobe seu careca, seu careca. Talvez alguém tenha zombado de você.
Talvez você tenha sido motivo de chacota para muitas pessoas. Talvez as pessoas estão olhando para você e dizendo que você não vai vencer. Olha o texto, verso de número 24, por favor, Caio. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Quantos meninos? É Bíblia. Quantos meninos? Quantos meninos? O que eles fizeram? Fala assim: zombaram de um profeta. Você é homem e mulher de Deus. Pastor, eu sim. Você é um homem e uma mulher de Deus. Então não se preocupe quando alguém tentar zombar de você. Pastor, está fazendo macumba para mim, querido. Ai daquele que se levantar contra você, você é ungido e ungida do Senhor Jesus. Praga alguma chegará à tua casa, praga alguma chegará sobre a tua família, porque o Senhor está contigo em nome de Jesus. Então esses jovens estiveram ali naquele momento zombando daquele homem de Deus. Aprenda a respeitar, aprenda a honrar, aprenda a valorizar homens e mulheres de Deus. Eliseu então está à beira da morte. Eliseu está com a doença que a Bíblia diz que essa doença é para a morte. Então um rei, muito amigo de Eliseu, um rei chamado Joás, esse rei diz assim: eu vou visitar o homem de Deus, eu vou na casa de Eliseu visitá-lo. Amados, todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar perto de alguém que você entende que é um homem ou mulher de Deus, não deixe ele sair dali ou ela sair dali sem abençoar você. Aprenda a provocar a bênção onde você estiver. Por isso, ouça, todas as vezes que eu chego na casa da mamãe, eu falo: benção, mamãe. Se eu vou 10 vezes, eu falo: benção, mamãe. Benção, mamãe. O que ela fala? Deus te... Eu provoco a bênção. Eu provoco a bênção. Eu falo: benção, mamãe. Abraço ela e beijo. Todas as vezes que eu vou na casa da minha sogra, foi aniversário dela ontem, ela não fez bolo de chocolate para mim, mas eu fui lá, falei: benção, minha sogra. Ela falou: Deus te abençoe. Abracei e beijei. Eu provoco a bênção. Aprenda a provocar a bênção, para que as pessoas possam abençoar você. Por isso, ouça pai, ouça mãe, ensine seus filhos a provocarem a bênção sobre a autoridade sobre eles. Ensine seus filhos a provocarem a bênção sobre a vida dos avós. Ensine seus filhos a provocarem a bênção sobre a vida dos pais. Todas as vezes que seus filhos chegarem na casa dos avós, ensina ele: dá bênção para o vovô, dá bênção para a vovó, dá bênção para o papai. Ensina seus filhos. Então esse homem, rei Joás, foi visitar o homem de Deus Eliseu. Um rei saiu do seu palácio para visitar um profeta. Presta atenção, 2 Reis capítulo 13 verso 14, coloca por favor, Caio. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença para a qual ele morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvando-se sobre ele, chorou, gritando. O rei chega para visitar o profeta. Quando o rei encontra o profeta, o texto diz que o rei começa a chorar. O rei começa a gritar, dizendo em alta voz, chorando e gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. O rei começa a clamar a Deus. O rei começa a tentar atrair a atenção de Deus. Então o profeta olha para o rei. O profeta ainda no leito da morte, mas continuava sendo um profeta. Um profeta em casa com a doença que era para a morte, ouça, mas continuava sendo um profeta. Continuava sendo um homem de Deus. Então esse rei chega e o profeta então dá uma ordem, um comando para ele. Amados, a Bíblia diz que a obediência, ela precede a bênção. O que é isso, pastor? A obediência, ela vem antes da bênção. Se você quer ser abençoado, aprenda a ser obediente. Diga assim: a obediência. Diga de novo: a obediência, ela precede a bênção.
Então esse rei chega diante do profeta, e o profeta olha para o rei e dá uma ordem para o rei, que está aqui no versículo de número 15. Versículo 15, por favor, Caio. Ele diz assim: e disse-lhe: traga um arco e algumas flechas. O que o profeta pediu? Um arco. Um arco, o que mais? Um arco, o que mais? O arco, o que mais? Olha o texto. O arco, o que mais? Fala a quantidade de flechas. Fala a quantidade. Então a Bíblia tem que ser entendida, não apenas lidas. Se fosse você, quantas flechas você pegaria? Respondo para você. Se fosse você, quantas flechas você pegaria? Pastor, isso não tem nada a ver com a bênção. Amados, nós precisamos entender e aprender a identificar atos proféticos. Lembra, estamos na última semana dos nossos 21 dias de jejum e oração. Se você não fez a gentileza na primeira semana, se você não fez a gentileza na segunda semana, faça as 3 gentilezas nessa semana. Isso é um ato profético. A obediência precede a bênção. Faça a sua gentileza. Permita Deus tocar no teu coração para quem você vai fazer a gentileza. Separe 5 minutos para orar sozinho e 5 minutos para orar em família. Domingo terminamos o jejum. Sabe qual tem sido a minha oração? Para que Deus literalmente possa fazer você ser grandemente abençoado por Ele. Para que você entenda que a bênção dele estará sobre a tua vida. Mas você precisa entender, a obediência vem antes. O rei disse: traga-me um arco e traga-me flechas. Traga-me arco e flechas. Olha o texto, verso 16. Escuta. Deus quer colocar nas suas mãos e nas minhas mãos, amados, a unção da obediência. Nós precisamos aprender o caminho para a obediência. Verso 16 diz assim: pegue o arco com as suas mãos. E disse ao rei de Israel: quando pegou o arco, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Diga assim: quando eu obedeço, presta atenção, quando eu obedeço, o próprio Deus pega as mãos dele e coloca sobre as minhas mãos. Diga assim: há poder na obediência. Diga: há poder na obediência. Então seja obediente. O rei pegou o arco. Quando o rei pega o arco, o rei pegou a flecha. O texto diz: o próprio profeta pegou a mão dele e colocou as mãos dele sobre as mãos do rei. Amados, talvez até aqui você tenha tido atos de desobediência. A desobediência, Deus não compactua com ela. Deus está dizendo para mim e para você: é necessário que nós possamos andar em obediência diante dele. Obediência diante dele. Obediência diante do Pai. Quando você aprender a andar em obediência, você vai ver os céus serão abertos sobre a tua vida. Você vai começar a andar em novidade de vida, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Aplauda ele e diga aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Verso 17. Verso 17, em nome de Jesus. Projeta aí para mim, Caio, por favor. Verso 17. Verso 17. Quem achou, diga glória a Deus. Então lê para mim no 3. 1, 2, 3. Então o profeta deu um comando. Qual que é o primeiro comando? Abre o quê? A janela. Abra a janela. Primeiro comando, ouça: abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos, porque Deus quer te mostrar grandes coisas. Abra os olhos. Olha o texto: abra a janela. Segundo comando:
o rei fez com que Eliseu declarasse, o rei de Eliseu fez que ele declarasse, final do texto, esta é a flecha da, por que você acha que o profeta mandou o rei declarar isso? Diga assim, atos proféticos. Diga mais uma vez, atos proféticos. Aprenda a poder na sua palavra. Há poder quando você declara uma palavra. Há poder quando você abre a tua boca e lança a palavra. É por isso que o profeta mandou o rei dizer, esta é a flecha da vitória. Diga assim, esta é a flecha da vitória. Diga mais uma vez, esta é a flecha da vitória. De novo, primeira coisa, abra os olhos. Depois que você abre os olhos, pega o arco e declara, esta é a flecha da vitória. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Comece a abençoar a tua vida com a tua boca. Comece a abençoar os teus filhos com a tua boca. Comece a abençoar a tua esposa, o teu trabalho. Comece a abençoar as suas coisas com a tua boca. Para de ficar reclamando e declarando palavras negativas. Comece a profetizar palavras de bênção. Diga glória a Deus. Mas sabe o que você fala? Você fala assim, meu Deus, as coisas estão difícil, não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo para mim não vai dar certo, isso não é para mim, ah não, minha casa é muito velha, minha casa é muito ruim, ah eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Querido, para de reclamar, para de declarar coisas negativas, para de reclamar. Deus está ouvindo você, queridos. É por isso que diz essa canção, me escuta quando clamo, Senhor Jesus. Ele está ouvindo você. Me escutas quando clamo. Ele acalma e acalma o meu pensar. Me leva, Deus, me levas pelo ouro, curando, Senhor, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Canta, creio que Jesus, eu preciso de ti. A Bíblia diz assim: por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Então por que você está limitando Deus? Você não vai ver nesse texto o profeta perguntando qual era o problema do rei. Em momento algum o profeta perguntou: rei, o que está acontecendo, qual que é o seu problema? Desde o momento em que o rei chega, o profeta começa a dar o quê? Atos proféticos, atos proféticos. Aprenda, amados, eu vou dizer de novo, a ser obediente. Agora olha para o texto. Ele abre a janela, declara uma palavra. Agora olha só o que o profeta fala para ele, verso 18. Quem define o tamanho do seu milagre não é Deus, é você. Diga assim: eu defino o tamanho do meu milagre. Se a minha fé é muito, o meu milagre será muito. Se a minha fé é pouca, o meu milagre será pouco. Se eu não tiver fé, eu não tenho milagre. É nós que determinamos o tamanho do milagre. Olha o texto, verso 18. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Olha o texto. Em seguida, Eliseu disse: pegue o quê? Pegue o quê? Pegue o quê? Ele falou quantas? Ele falou quantas? O que ele disse? Pega o quê? As
flechas. Ele não disse quantas. Olha o texto, pega as flechas. E o que ele mandou o rei fazer com as flechas? Tirar as flechas. Isso não parece loucura? Parece ou não parece? Isso parece loucura. Pega as flechas e golpeia no chão. Parece loucura. Parece loucura, amado. Isso são atos proféticos. E isso é ato profético. Então o rei disse, o profeta disse para o rei: pega flechas e golpeia no chão. Olha só o resto do texto. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Diga assim: quando eu parar. Diga: quando eu parar, o meu milagre também vai parar. Diga: quando eu parar, o meu milagre também vai parar. Então quem mandou você parar, queridos? Continue andando, continue lutando, continue orando, continue jejuando, continue crendo. Deus está te ouvindo, te escutando. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração. Não pare, não pare. O rei pegou o arco, pegou a flecha e golpeou o chão apenas 3 vezes. Olha o texto, o que Eliseu falou para aquele rei, verso 19. O homem de Deus ficou irado, enfurecido com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, ponto. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Aí está o porquê que você não vence muitas batalhas. Aí está o porquê você não vence muitas coisas. Porque você para. Porque você paralisa no meio do caminho. Você não tem obediência nem constância diante de Deus. Você para. Quando você para, Deus para de agir. Não é porque Deus é ruim, é porque você entende que ali é o limite. Você começa a limitar Deus. Ouça, não limita o agir de Deus sobre a tua vida. Não limita o agir de Deus sobre a sua vida. Esse rei era para ter a vitória por completo sobre a vida dele. Era para ter a vitória por completo sobre Israel. Mas por desobediência e porque ele não tirou várias flechas, ele venceria apenas 3 vezes. Apenas 3 vezes. Agora olha o texto aqui comigo mais uma vez, o verso de número 19. Por mais uma vez. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você derrotará somente 3 vezes. Amados, Deus quer liberar uma vitória especial sobre a nossa vida. Deus quer dar coisas extraordinárias para você, mas muitas vezes a falta de obediência tem paralisado você. Muitas das vezes você não tem proclamado, você não tem declarado, você não tem obedecido a voz que emana desse altar, você não tem obedecido os atos proféticos. Ouça, aprenda a ser obediente, aprenda a ser obediente. Aquilo que talvez está travando a bênção de Deus sobre a tua vida chama-se desobediência. Desobediência. Aprenda a andar em obediência diante do Pai, e o Pai vai liberar uma bênção extravagante sobre a tua vida, porque a obediência atrai a bênção, atrai a glória e o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Diga assim: a obediência. Diga: a obediência atrai. Diga: atrai a graça e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Esse rei poderia ter vencido o exército inimigo, queridos, mas porque ele hesitou, ele perdeu a batalha. Deus não quer que você perca a batalha. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você conquiste aquilo que você deseja conquistar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas aprenda a ser obediente. Deus está escutando as suas orações. Deus está recebendo o teu jejum. Deus está recebendo a tua obediência. Deus está recebendo aquilo que você está fazendo para Ele. Nada passa desapercebido diante de Deus. Eu vou repetir
repetir, Deus está recebendo o teu jejum, Deus está recebendo a tua oração, Deus está recebendo o teu sacrifício, e Ele vai abençoar você em nome de Jesus. Ele vai abençoar você, queridos. Eu queria que você, ainda sobre os seus pés, cantasse essa canção comigo, para que você pudesse entender que o Deus que está nessa casa é o Deus que quer dar a vitória sobre a tua vida, para que você entenda que Ele está escutando a tua oração, o teu clamor, queridos, para que você entenda que Ele está nesse ambiente, nessa noite, para ouvir você. Cante conosco mais uma vez. Me escutas quando clamo. Isso, canta conosco. E acalma o meu. Canta isso. Confio em ti, confio em ti. Canta. Creio, Deus, creio que tu és algo. Isso, creio que agora canta, nada é impossível, nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Canta isso. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga nada. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor já declarou e decretou a vitória sobre a minha vida. Eu não vou parar, eu serei obediente e eu declaro a flecha da vitória está sobre a minha vida. Aplauda a presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus.
Jesus. Aleluia. Se assenta só por 3 minutos, por favor. Eu quero ainda, nesse mesmo espírito de louvor e adoração, receber aqui o seu dízimo e a sua oferta. A você que vai dizimar, a você que vai ofertar com uma alegria, prepare para você devolver o seu dízimo e a tua oferta. Nós já retomamos a nossa construção, diga glória a Deus. Amém? Retomamos a nossa construção. Para quem não sabe, a nossa construção é ali na rua 1, número 20, próximo ao campo do Corinthians. Já retomamos, amém? Ontem e hoje compramos muito material, mas muito material, amém? Tijolo, cimento. Agora amanhã era para ter compra ontem, tem que comprar quase 25 mil de ferragem. Meu Deus do céu. Amém? Mas vai dar certo em nome de Jesus. Por isso que eu oro para Deus abençoar você, para que você seja dizimista fiel, ofertante fiel, amados. Amém? Envolva na construção da igreja, envolva em tudo aquilo que está acontecendo na sua igreja. Amém? Então a você que vai dizimar, ofertar, se você precisa de um envelope, levanta as mãos, nós vamos fazer chegar até você. A você que está nos acompanhando no culto online, quer abençoar essa obra, a nossa construção, está aparecendo aí o QR Code da nossa igreja, o Pix. Oferte, dizime a oferta, a melhor semente no altar do Senhor, para que Deus possa continuar abençoando a tua vida de uma forma especial. Quero orar consagrando o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Pai, eu consagro aqui a cada dizimista, a cada ofertante. Eu quero declarar sobre a vida deles, ó Pai, a bênção do Senhor. Que o Senhor continue liberando sobre eles uma bênção especial, Pai. Abra o céu sobre a vida deles, ó Senhor. Eu quero declarar para que eles possam ter uma boa colheita, na boa medida, sacudida e transbordante. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. A você que vai dizimar e ofertar, sai do teu lugar e faça isso em nome de Jesus. Enquanto você dizima, quero dar 2 avisos. Amados, domingo é o nosso culto de primícias. Diga glória a Deus. Se você esteja conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração domingo. Toda a igreja estará aqui na casa do Pai às 18 horas, amém? Esteja conosco aqui no nosso culto de primícias. Se você puder, traga uma fruta, amém? Nós vamos sortear uma mesa de fruta ali, traga uma fruta. Se você ainda não baixou o aplicativo da nossa igreja, vai no teu telefone, digita lá, Igreja VND, Vivendo Novo de Deus, e baixe o aplicativo da nossa igreja. Se você não pregou no seu carro ainda, amado, o adesivo da igreja, pega lá o adesivo da igreja, prega no seu carro, na sua moto, amém? Prega lá na sua bicicleta elétrica, prega lá o adesivo da igreja, em nome de Jesus, amém? Eu quero contar com você, para que você esteja conosco. E se você tem na sua casa uma peça de roupa, eu queria que você trouxesse para o bazar da nossa igreja. Vamos ter bazar no dia 12 de abril agora, sem ser nesse sábado, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Nos ajude a convidar pessoas. Nós vamos ter roupas novas, roupas seminovas, infantil, masculino, feminino, camisa, terno, sapato, bijuteria. Glória a Deus, nosso bazar agora está com roupas muito boas. Eu, se fosse você, também viria visitar o nosso bazar. Então ouça, e quem ficou de lavar as roupas, diga glória a Deus. Pouca gente, hein? Amém? Então quem quer mala de roupa para lavar do bazar, diga aleluia. Que isso, vocês não querem lavar roupa não, irmão? Amém? Então quem pegou as malas de roupa para lavar do bazar, esteja entregando até quarta, né? Terça-feira, para que possamos organizar aqui o bazar da nossa igreja. Amado, vai estar lindo o bazar, muitas coisas no bazar. Eu sempre digo aqui, as mulheres dessa igreja, quando elas emagrecem, elas não engordam mais, amém, irmãs? Então você vai pegar toda a roupa do seu guarda-roupa e vai trazer aonde? Para a igreja, amém? Só para você não ficar olhando aquela roupa e falar, meu Deus, eu vou engordar. Você não vai engordar mais, em nome de Jesus. Traz a roupa para a igreja. Irmão, você tem um sapato lá que você não usa, esse sapato não é seu. Pastor, eu paguei R$800 no sapato, não importa, traz para a igreja, para o bazar. Amado, você está com aquele tênis que não te serve mais, pastor. Esse tênis aqui é da Nike, não é um tênis simples igual do senhor, não. Não importa se é da Nike, do Nike, não importa. Traz oferta para o bazar da igreja, em nome de Jesus, amém? Pastor, eu tenho 10 relógios, você não tem 10 braços, fica com 2 e traz 8 para a igreja. Oferta no bazar da igreja, amém, amado? Para
que toda a renda arrecadada no bazar será revertida para a construção da nossa igreja, amém? As irmãs que pegam reciclado, todo reciclado é revertido também para a construção da nossa igreja. A cantina é revertida para a construção da nossa igreja. Então, abençoe a sua igreja em nome de Jesus, amém, amados? E domingo eu vou contar um evento, vamos fazer aqui, domingo eu falo, não vou falar hoje não, domingo eu falo em nome de Jesus, amém? Vamos aos avisos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, igreja. Amém. Glória a Deus, amém. Nós queremos aqui agradecer a presença de vocês que estão retornando a esta casa, em nome de Jesus. É um prazer ter vocês aqui com a gente, amém. Nós queremos aqui agradecer você que está assistindo o culto online. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui em nome de Jesus. Que você possa também vir estar participando com a gente aqui no culto presencial em nome de Jesus. Nós queremos aqui agradecer a presença da visita de alguns irmãos, né, que estão nos dando o prazer da sua visita. Queremos aqui agradecer a presença do Mateus. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui, meu irmão. É um prazer imenso ter você aqui, que você possa participar com a gente. As portas estarão sempre abertas da casa do nosso Pai. Se você não tiver um lar ou uma casa, que você possa pertencer a essa família, em nome de Jesus. Queremos aqui agradecer a presença do Vinícius. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter sua presença aqui neste lugar, amém. Se você não tiver um lar ou uma casa, que você possa pertencer a essa família, em nome de Jesus. Queremos aqui agradecer a presença também do Jonathan Henrique, amém? Glória a Deus, é um prazer, meu irmão, ter sua presença aqui, em nome de Jesus. Que se vocês não tiverem um lar, uma casa, que você possa pertencer a essa família, amém? E o que vocês precisarem, pode contar com a gente está aqui à disposição, de vocês, amém? É um prazer ter vocês aqui. Glória a Deus, porque não tem um culto que não fica sem um visitante, né? Difícil um culto. Glória a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, dar graças a Ele, amém? Vamos aplaudir pela vida desses irmãos, amém? Coloque sobre os seus pés. Vamos finalizar o culto. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa continuar ministrando em nossos corações. Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações, trazendo a transformação necessária, o renovo necessário, a restauração necessária sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa abençoar cada filho teu que aqui se encontra, que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado, cada casa aqui representado, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada filho teu que está aqui na tua casa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa os levar guardados e protegidos. Dê um restante de semana abençoado aos teus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre, amém? Amém, vá em paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.